Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso grupo espírita Francisco Xavier. Trabalhadores do nosso grupo, companheiros de jornada, frequentadores do nosso grupo, que possamos estar juntos e conectados com o nosso Mestre Jesus nessa tarefa de muito amor a todos nós. Vamos dar sequência hoje às reflexões diárias, livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 73, que tem como título Estímulo Fraternal. No subtítulo, uma frase que está lá na Epístola de Paulo de Tarso aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, em que ele diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse capítulo 4, meus irmãos, dessa Epístola aos Filipenses, é muito interessante. Aqui Paulo fala aos nossos irmãos filipenses que Deus suprirá as suas necessidades, como os filipenses fizeram assim com Paulo de Tarso. Porque nessa epístola, Paulo de Tarso rende gratidão aos filipenses, porque eles o ajudaram na caminhada e na luta. Paulo explica nessa epístola que ele já estava acostumado a passar trabalho, a ter dificuldades, a ter fome na tarefa a qual ele estava dedicado ao trabalho, à renovação da Boa Nova. Então ele fala aos filipenses que ele teve tudo na existência quando era membro do Sinédrio, quando era doutor da lei, e perdeu tudo, materialmente falando, quando ele se tornou um seguidor do Mestre Jesus, um pregador da Boa Nova. E ele disse que graças a Deus, graças à misericórdia do nosso Pai, ele estava feliz, contente, e porque também os filipenses estavam conseguindo compreender a sua mensagem. E isso era motivo de muita alegria para Paulo de Tarso. Que bom! E agora seguimos com um comentário de Emmanuel, que ele diz: Não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará. Onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura.
que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro de tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Que texto lindo de Emmanuel, meus irmãos. Para nos explicar, que muitas vezes nós ficamos tão atribulados nas nossas dificuldades, nos nossos medos, ficamos tão compenetrados em nós mesmos, mas negativamente. Ficamos tão dedicados às nossas dores que não olhamos para o alto, que não endereçamos ao Pai uma prece de gratidão, rendendo graças por essa oportunidade grandiosa que nós estamos tendo aqui nesse plano, nessa escola. Muitas vezes esquecemos dos nossos irmãos que passam imensas dificuldades por estarem aqui, como diz Emmanuel, trazendo dores, enfermidades, tristezas, angústias profundas, depressões, e nós não conseguimos muitas vezes perceber a essas dificuldades. Estamos tão presos ao nosso emaranhado da nossa existência, à velocidade insana dos nossos trabalhos, das nossas atividades, tentando cada vez mais, num momento desenfreado, conquistar, ter, nos dedicar às tarefas materiais, esquecendo que a nossa renovação íntima, que o nosso crescimento espiritual é o maior objetivo que nós temos aqui, enquanto estivermos presentes no nosso plano terreno, nesse planeta lindíssimo que o Pai nos dá. Então nós devemos, meus irmãos, como objetivo, como meta, olhar para o alto. Nós devemos pensar no alto. Nós devemos refletir os nossos dias. Como podemos auxiliar aqueles que trazem dificuldades imensas nos seus corações, nos seus pensamentos? A quem está travando agora uma luta íntima, muito maior que a nossa, à beira de um abismo, à beira de um colapso, à beira de uma tristeza interminável. Sempre existirá um irmão em tais condições. Irmãos que ainda não foram tocados pelo Cristo, que ainda não conseguiram abrir os seus corações à renovação da Boa Nova, que ainda não conseguiram ter olhos de ver para a doutrina espírita, que ainda não conseguiram perceber a presença dos nossos irmãos desencarnados, os que nos auxiliam e os que nos ensinam. Aqueles que travam lutas íntimas, diárias conosco, a qual nós muitas vezes não percebemos, mas nós espíritas sabemos que eles estão conosco, caminhando ao nosso lado, se fazendo presente e muitas vezes nos trazendo mensagens importantíssimas, nos mostrando quem nós somos de verdade. E aí aprendemos uns com os outros, encarnados e desencarnados. Mas o nosso objetivo é olhar para os nossos irmãos encarnados e estender as nossas mãos fraternas a esses irmãos, apesar das nossas limitações e apesar das nossas dificuldades. Grandiosa tarefa que Jesus nos convida, como fez com o nosso irmão Paulo de Tarso, que tão bem desempenhou esse papel. Façamos a nossa parte, mesmo que limitadamente, meus irmãos, mas é o que nós podemos fazer. Nós podemos aprender, nos dedicando
ao amor de Jesus. Muito obrigado por mais esse capítulo lindíssimo. Fiquemos em paz e com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site